Oi, segundo ano, tudo bom? Que bom encontrar com vocês hoje, nesta linda terça-feira, para a gente conversar sobre Fernando Pessoa, né? Essa coisa mais linda desse poeta que encantou gerações e gerações no mundo inteiro. Gente, mas antes da gente começar, eu queria pedir desculpas a vocês, tá? Porque eu não consegui entrar ao vivo no YouTube na semana passada. Eu até tentei, mas o meu computador ele tava faltando um tal de um aplicativo lá que ele precisava. E, enfim, eu sou péssima com tecnologia, não consegui. Mas hoje a gente vai conseguir entrar ao vivo pelo Zoom, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar as dúvidas pelo Zoom. Então a gente vai ficar mais ou menos uns 20, 15 minutos ali para vocês tirarem as dúvidas. Então é bem interessante que ao longo desta aula que nós vamos ter agora, vocês possam ir anotando aquilo que vocês quiserem me perguntar, tá? Inclusive em relação aos exercícios que eu vou pedir para que vocês façam hoje durante esta aula. Então a gente vai continuar naquele esqueminha. Pausa o vídeo, faz o exercício, ou pausa o vídeo, acessa o link e por aí vai, tá bom? Amores, olha só. Vocês devem ter recebido um e-mail, tá bom? E nesse e-mail nós temos algumas coisas, tá? A gente tem um arquivo em PDF e a gente tem 4 links. Ao longo da nossa aula, eu vou pedir para vocês irem acessando esses links. Então, é muito legal que vocês tenham o e-mail de vocês aberto e que vocês já deixem ao longo da aula, né, essas abas do YouTube já abertas para que a gente possa ir trabalhando assim aos poucos, né, e para que vocês não precisem ficar me ouvindo durante 40 minutos de aula. Além disso, eu vou usar o livro, porque nós vamos resolver perguntas, nós vamos resolver questões, tá bem? Então, é isso aí. Chuchus, nós estamos, na realidade, ainda no primeiro capítulo do livro 2, tá? Que na verdade é o capítulo 5, né? Porque a primeira apostila terminou no capítulo 4. E ali, esse capítulo ele é dividido basicamente em 3. A gente tem o Fernando Pessoa ortônimo e a gente tem 2 heterônimos, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis. Como na nossa última aula nós trabalhamos o Fernando Pessoa ortônimo, na aula de hoje nós vamos trabalhar Alberto Caeiro e Ricardo Reis, que são incrivelmente maravilhosos. Eu sou suspeita para dizer, porque assim, eu sou fã número 1 do Alberto Caeiro num grau inimaginável, tá? Então, pra gente começar, a primeira coisa que vocês vão fazer é a seguinte: dá um pause nesse vídeo e clica aí no primeiro link que está no e-mail de vocês. Esse link, ele fala heterônimo e pseudônimo, certo? Pra gente poder fazer essa distanciação, essa diferenciação. Então, para a aula e vê o primeiro link que a gente já volta. Combinado? E aí, fomos? Vimos a diferença entre heterônimo e pseudônimo, gente? Pois é, né? Assim, como foi falado no vídeo, um pseudônimo é simplesmente você assinando com outro nome. Você cria um outro nome, tá? E você assina a sua obra com esse outro nome. Isso aconteceu, por exemplo, com a autora do Harry Potter. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês em sala. A J.K. Rowling, ela fez muito sucesso com o Harry Potter, né? E aí ela ficou se questionando, será que eu sou mesmo uma boa escritora? Será que as pessoas gostam mesmo do meu trabalho? Ou será que o que vende é o meu nome porque eu escrevi o Harry Potter? Então ela criou um pseudônimo e ela escreveu um novo livro sob esse pseudônimo, ou seja, era ela assinando com o nome inventado. Já o heterônimo, como a gente viu, não é simplesmente a invenção de um nome, é a invenção de uma pessoa. E quem criou isso, né? Quem expandiu isso e foi absolutamente inédito e genial, absolutamente genial, Fernando Pessoa, tá? Fernando Pessoa, ele foi lá e ele criou, ao invés de ele simplesmente assinar os poemas dele com outros nomes, não, ele inventou outros poetas, ele criou outras pessoas. Pessoas com personalidades diferentes, pessoas com estilos diferentes, pessoas com filosofias diferentes, e essas pessoas escreveram os seus poemas. Esses são os heterônimos. É interessante dizer, gente, a gente até viu naquele vídeo em sala de aula, né, que o Fernando Pessoa, ele gostava muito de astrologia, etc e tal. Então ele chegou até a fazer mapas astrais dos seus heterônimos, né, para ver como é que seria a personalidade de cada um,
tá? Então, quando a gente fala em heterônimo, presta atenção, nós não estamos falando de Fernando Pessoa como pseudônimo. Nós estamos falando sobre artistas que o Fernando Pessoa inventou, que o Fernando Pessoa criou e que tem personalidades e características inteiramente diferentes, tá certo? Então a gente vai combinar uma segunda coisa agora. Já que vocês viram o primeiro vídeo, vamos ver o segundo? No e-mail de vocês está escrito assim: as muitas pessoas de Fernando Pessoa. Nesse vídeo, a gente consegue ter uma noçãozinha um pouquinho melhor sobre quais foram os seus principais heterônimos, tá certo? Então vai lá. Clica aí no segundo link que eu tô esperando vocês, tá bom? Foi? Compreendido? Entendido? 100%? É isso aí, gente. Olha só. Então, a gente percebe, na realidade, sabe-se que o Fernando Pessoa, né, acredita-se que o Fernando Pessoa, ele teria, centenas de heterônimos, tá? Esboços. Então, para que a gente possa estudar, a gente precisa escolher os heterônimos mais completos. Tá? A gente precisa escolher alguns heterônimos que têm algumas coisas mais completas, como, por exemplo, uma obra mais completa, uma biografia mais completa. A gente viu também no vídeo que nós assistimos sobre o Fernando Pessoa que existe a Equipe Pessoa. Essa equipe, ela trabalha em Portugal buscando fazer justamente o quê? Pesquisar toda essa obra tão interessante desse homem, né, que foi um homem tão rico intelectualmente falando, embora não fosse rico monetariamente falando, né, e tenha atingido a sua fama real apenas depois da sua morte. Mas a grande questão é, ele fez essa coisa incrível, inimaginável, que são os tais os heterônimos e que nós vamos estudar a partir de agora, tá? O livro de vocês, ele vai falar sobre alguns heterônimos, como eu disse pra vocês, aqueles que são mais completos, aqueles que têm, digamos assim, uma personalidade e uma obra mais completa, mais pronta. Então, basicamente, a gente tem Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Bernardo Soares, tá? Esses 4 heterônimos, embora a gente saiba que existam mais. Na aula de hoje, nós vamos focar em 2, Alberto Caeiro e Ricardo Reis, que são muito próximos. Isso é muito interessante porque eles têm muitos elementos que os ligam, mas eles também têm muitos elementos que os separam, tá certo? Então, para a gente começar a falar do nosso querido Alberto Caeiro, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar aí no terceiro link. Esse terceiro link, gente, na verdade, ele é a declamação de um poema, tá? Ele é a declamação de um poema do Alberto Caeiro, tá bem? E só que essa declamação, ela tá no português de Portugal. Então é legal que vocês já abram aí o link do PDF para vocês lerem, porque o primeiro poema que está no PDF é justamente o poema que está sendo declamado lá no texto que eu deixei para vocês. Então, faz um favor para mim. Para esse vídeo agora, aperta no terceiro link e acompanhe. Vamos lá, tô esperando vocês, tá certo? A gente já volta. E a gente voltou, porque vocês viram... Gente, vocês viram que assim, não era tão difícil de entender apesar do sotaque, né? O rapaz que estava declamando o poema, ele era um rapaz que estava falando bem devagar e deu pra gente entender muito bem, né? E esse poema, gente, olha só que coisa interessante, né? O nome dele, Quando Vier a Primavera. Olha só, olha bem. O poema tá aqui. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Olha que interessante. A gente tem uma estrofe que foi capaz de resumir inteiramente qual é a filosofia de vida do Alberto Caeiro. Olha o que ele diz, tá vendo? Eu estando aqui ou não, o mundo ele vai acontecer. Eu estando aqui ou não, a realidade é maior do que isso. Então, o que ele pensa? O que é tão interessante em relação ao Alberto Caeiro? Ele é o poeta da não filosofia. Ele é o poeta da realidade. Ele acredita, gente, que não existe real necessidade de filosofar.
Ele acredita que não existe real necessidade de a gente pensar profundamente sobre as coisas, hein? Porque as coisas, elas falam por si só. As coisas, elas se bastam à medida que elas existem. Se a gente passar mais para o final do poema, olha só o que ele fala, ó, lá no finalzinho, os 2 últimos versos da terceira estrofe. Ele fala assim: por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Olha a crença dele. A crença dele é a crença na realidade, no concreto. É real o que é concreto. O pensamento, a filosofia, eles não são necessários, porque o ser está na concretude. E ele termina o seu poema dizendo justamente: podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Então, tá vendo, gente? Ele é o poeta presente, do mundo concreto. E ele é antifilosófico, ele é antipensamento, tá? Isso tem a ver, gente, isso está diretamente ligado à própria biografia do Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro, ele é um homem do campo, tá? Ele é um homem da natureza, ele é um homem sem estudos. Então, assim, a vida dele está diretamente relacionada a essa ideia de ligar-se à natureza, ter o contato com ela, evitar fazer com que a sua mente se expanda, não é? A um ponto em que os seus pés deixem de tocar o chão. Então, no livro de vocês, na página, deixa eu só olhar a página aqui para eu dizer para vocês, na página 8, nós temos aqui falando sobre Alberto Caeiro, e ele é bem interessante quando ele diz assim, olha só, para Caeiro, que visa a total objetividade e nega qualquer transcendência, não há mistério nas coisas. Para ele, a alma isolada é inexistente, pois é algo que não se vê. Ela só passa a existir quando se une ao corpo, que é palpável e visível. Na visão pagã de Alberto Caeiro, Cristo existe desde que materializado. Pode ser uma flor ou qualquer fenômeno natural. Ou seja, a gente não tem que ficar pensando, de acordo com ele, a gente não precisa ficar pensando na transcendência. A gente tem que pensar no material, no cristalizado. A coisa deve ser aceita pelo que ela é. E a beleza está aí, e Deus está aí, na coisa, e a gente não precisa sair dela. Vamos para o nosso segundo poema? O segundo poema que está no PDF de vocês, na parte do Alberto Caeiro. Vamos lê-lo rapidinho. Agora que sinto amor. Vamos lá. Agora que sinto amor, tenho interesse no que cheira. Nunca antes me interessou que uma flor tivesse cheiro. Agora sinto o perfume das flores como se visse uma coisa nova. Sei bem que elas cheiravam, como sei que existia. São coisas que se sabem por fora, mas agora sei com a respiração da parte de trás da cabeça. Hoje, as flores sabem-me num paladar que se cheira. Hoje, às vezes, acordo e cheiro antes de ver. Então, olha que lindo esse poema, né? Por quê? Porque o Alberto Caeiro, gente, ele está relacionando diretamente o sentimento às sensações. O Alberto Caeiro o tempo inteiro, né, como ele é muito ligado a essa ideia do mundo concreto, o Alberto Caeiro, ele vai o tempo inteiro pensar a partir dos sentidos, pensar a partir do que ele vê, pensar a partir do que ele cheira, do que ele sente, do que ele toca. Percebem? Por quê? Porque são os sentidos que trazem o mundo a ele. E isso é muito importante. Trazer o mundo a partir dos sentidos, porque o Alberto Caeiro crê no concreto, tá? Pra gente ler, então, o último poema, Para Além da Curva da Estrada. E aí a gente passa pro Ricardo Reis. Vamos lá. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva. Por que não posso ver senão a estrada antes da curva? De nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer.
Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada antes da curva, e antes da curva, há a estrada sem curva nenhuma. Ele é o poeta do aqui, do agora, do concreto. Ele é o poeta do Carpe Diem. Conversamos sobre isso algumas vezes em aula. Carpe Diem. Aproveite o momento. Colha o dia, esteja onde você está. Não procure com a sua cabeça viajar. Eu imagino vocês, a gente está tendo aula aqui um tempo, você imagina quantas vezes a sua cabeça já foi voar lá, sei lá onde, e voltou e depois voou de novo, né? O Alberto Caeiro, ele pensa que a nossa cabeça não tem que voar assim. A gente precisa ficar onde a gente está. E já há beleza e Deus e filosofia o suficiente na nossa existência. Olha como é que isso é bonito. Isso é muito bonito e isso é muito rico, né? Amores, agora nós vamos falar sobre o Ricardo Reis, tá bem? Então, o que vocês vão fazer? Eu trouxe para vocês um poema que, na verdade, ele está em forma de canção, tá? Ele é um poema que se encontra em forma de canção e se chama Segue o Teu Destino. É o último dos links que foi enviado no e-mail de vocês. Então, é o link de número 4, chama-se Segue Teu Destino. Quem tá cantando é a Maria Bethânia, tá? É lindo, lindo, lindo. Para quem quiser, pode acompanhar pelo PDF, porque Segue o Teu Destino é a primeira das poesias que está aí no PDF de vocês. Então, vamos lá. Clica aí no link. Ouve, aproveita, porque a música é maravilhosa. E aí volta pra gente poder continuar. Tudo bem? Gostaram? Maria Bethânia, né, gente? Ai, Maria Bethânia é maravilhosa. Meu Deus, vamos lá. Olha só que interessante. Ricardo Reis. E ele começa o seu poema: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. Gente, o Ricardo Reis, ele é muito parecido com o Alberto Caeiro. Por quê? O Ricardo Reis, na verdade, ele é um discípulo do Alberto Caeiro. Só que se nós vimos que o Alberto Caeiro, ele é essa figura inculta, ele é essa figura que tem, assim, muitos problemas, não problemas na realidade, né? Mas, assim, não teve estudos. O Ricardo Reis, ele é justamente o contrário. Ele é o discípulo da filosofia do Alberto Caeiro, mas ele é um homem extremamente estudado. Ele era médico, de acordo com o Fernando Pessoa, só que ao mesmo tempo ele era também um classicista, ou seja, ele estudou Grécia e Roma. Em função disso, ele tem uma maior preocupação com a métrica dos seus poemas. Os poemas dele são melhor estruturados do que os poemas do Alberto Caeiro. E existem ali algumas citações que vão retomar a Grécia Antiga. Assim como Alberto Caeiro, ele também é pagão. Assim como Alberto Caeiro, ele também se pauta na realidade. Só que existe ali uma dose cultural mais profunda do que havia no Alberto Caeiro. Abra um livro na página 10, por favor, porque nós vamos falar um pouquinho sobre o que está dizendo aí, tá? Olha só. A sua linguagem clássica é identificada pela presença de figuras mitológicas e de um vocabulário requintado. Para ele, o que vale é o real visto em sua superfície, apreendido pelos sentidos. Tá vendo? É uma visão de mundo que é uma visão muito próxima do Alberto Caeiro, né? Só que essa visão muito próxima do Alberto Caeiro, repito, é uma visão cheia de um estudo que o Alberto Caeiro não teve, tá? Além disso, gente, ele escrevia odes. As odes, né, são poemas muito comuns na Antiguidade Clássica e que são retomados por ele aqui. Então ele é assim, ele é bem mais refinado, tá? Se nós pudermos dizer dessa maneira. Lá na última estrofe da música que nós ouvimos da Maria Bethânia, ela fala assim, ó: mais serenamente imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não se pensam. Tá vendo? É justamente isso, né? Alberto Caeiro, e Ricardo Reis, eles são muito próximos um do outro,
tá? Justamente porque eles têm essa visão de mundo muito próximo. Porém, um se mostra mais clássico do que o outro. Vamos aí, gente, para o segundo poema que está no PDF de vocês, do Ricardo Reis. Ele fala assim: amo o que vejo. Ó, amo o que vejo porque deixarei qualquer dia de o ver. Amo-o também porque é. No plácido intervalo em que me sinto do amar mais que ser, amo a ver tudo e a mim. Melhor me não dariam se voltassem os primitivos deuses, que também nada sabem. Amo o que vejo, amo o presente, amo o agora. Assim como em Alberto Caeiro, o Ricardo Reis tem a presença do Carpe Diem. Carpe Diem, por quê? Porque memento mori. Lembra-te de que morrerás. Então, aproveite o momento em que você está, esteja onde você está, não apenas de corpo presente, porque para eles, corpo, pensamento, alma se misturam. Então, a realidade fala, a realidade grita e Deus está em todas as coisas. Lembrando que essa visão de Deus deles é uma visão pagã, não é essa visão cristã de Deus, né, com a qual a gente já está acostumado com muitos autores, tá? E a última, colhe o dia, porque és ele. Olha bem, uns com os olhos postos no passado, veem o que não vem. Outros, fitos os mesmos olhos do futuro, veem o que não pode ver-se. Por que tão longe ir o pôr que está perto? A segurança nossa? Este é o dia, esta é a hora, este é o momento, isto é quem somos e é tudo. Perene flui a interminável hora que nos confessa nulos, no mesmo hausto em que vivemos, morreremos. Colhe o dia, porque és ele. Olha que lindo isso, gente. Colhe o dia, porque és ele. E de fato, né? Ele vai pensar, os dois vão pensar na realidade que nós somos o quê? Nós somos os momentos, aquele momento que nós estamos constituindo, o momento que nós somos, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui também na página 10, tá? A gente vai ler agora o primeiro paragrafinho aí da página 10 que diz assim: como era um aplicado estudioso da cultura clássica, do latim, do grego e da mitologia, Ricardo Reis utiliza um estilo refinado na forma poética, oscilando entre a frieza e o controle emocional. Isso para ele é muito importante, essa oscilação entre frieza e controle emocional, tá? Prosseguindo, por isso elege a ode, uma forma poética clássica, como sua mais forte expressão. Oferece reflexão sobre as coisas e define a vida como efêmera, ou seja, passageira, né? Tudo é passageiro, o tempo todo é passageiro, tá certo? Cadê? Eu perdi. A sua linguagem clássica é identificada, aí aqui a gente já terminou de ler, né? Então, a gente precisa aproveitar a vida e, ao mesmo tempo, gente, o Ricardo Reis, ele tem aquela filosofia de viver na medida. A gente nunca pode exceder, mas a gente também nunca pode rebaixar. O nosso sentimento, nossa razão, ela tem que ser sempre controlada, porque os excessos são causa de desequilíbrio. E o desequilíbrio, ele é causa de término da felicidade, tá? Existe uma visão estoica muito grande, esse estoicismo, né? Que prega o predomínio da razão sobre a emoção. A gente sempre tentar estar na medida, a gente sempre tentar nunca de mais e nunca de menos, tá certo? Olha só, meus amores, vocês vão entrar agora, vocês vão fazer exercícios, tá? Eu vou indicar para vocês esses exercícios e vocês irão acessar o outro vídeo pra gente ver, pra gente poder corrigir. Presta atenção, atividades para a sala, páginas 12 e 13, atividades para a sala, páginas 12 e 13, exercícios 2, 3, 4 e 5, tá? 2, 3, 4 e 5. Eles estão nas páginas 12 e 13 das atividades para a sala. Acessem o próximo vídeo para que a gente possa corrigi-los, tá bem? Até lá, bons exercícios!